Oi, gente. Mais uma aula de biologia aqui, né? Meu nome é Rafael. Eu, junto com a Nube, dou as aulas de biologia aqui do Rosa do Povo. E hoje a gente vai tratar sobre dois assuntos: fungos e introdução ao reino vegetal. Só um minuto. Dando sequência, a primeira parte da nossa aula hoje vai ser sobre fungos. A gente vai conversar sobre as estruturas, sobre reprodução, sobre importância, nutrição dos fungos. E essa aula de fungos, ela encerra o bloco de microbiologia. A gente teve aula de bactérias, que eu dei para vocês. A Núbia, na semana seguinte, veio com fungos. Aí veio as nossas férias. E agora a gente retoma com fungos para encerrar a microbiologia. E aí, dando sequência com botânica nas minhas aulas. A Núbia agora vai dar sequência com genética para vocês. Ela vai explicar melhor. E aí, futuramente, a gente dá as aulas de zoologia e fisiologia animal, né? E fisiologia humana. Tá certo. Primeiro, a gente vai conversar sobre a estrutura de um fungo. A gente vai conversar de dois jeitos a estrutura. Primeiro, a estrutura detalhada, né, por tópicos, e depois em imagem. E aí eu tenho uma curiosidade para apresentar para vocês. A primeira coisa importante é que a célula de um fungo é uma célula eucariótica. O que significa ser uma célula eucariótica? Eu significa verdadeiro, é um prefixo, né, de outra língua, e carióticas tem a ver com a ideia de núcleo, ou seja, tem um núcleo verdadeiro, tem um envoltório que forma o núcleo. Qualquer dúvida, volta naquela aula sobre organelas celulares. Ou seja, é uma célula que tem um núcleo verdadeiro, ou seja, ela já é uma célula mais complexa do que uma bactéria. Então, como eu disse, uma célula eucariótica. Diferente de uma bactéria, mas ele já se aproxima, por exemplo, com células animais. A gente vai ver que tem uma relação com células animais, o modelo, né? E lembrando que vírus não é uma célula, né? Só para diferenciar isso. Eles podem ser uni- ou pluricelulares, ou seja, pode ser composto de uma única célula ou várias células, como a gente, que nós somos pluricelulares. Eles não têm tecidos diferenciados. O que é isso de tecidos diferenciados? A gente vai usar essa denominação também nas aulas de botânica, né? E tecidos diferenciados nada mais é do que, por exemplo, nosso corpo. Nós temos o quê? Nós temos um tecido epitelial, que é a nossa pele, né? Abaixo do tecido epitelial, nós temos um outro tecido, e depois tem um outro tecido ainda. No caso, tecido epitelial, embaixo tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, depois tem o tecido muscular. E além do tecido muscular, a gente vai ter tecido ósseo, tecido nervoso, onde estão os nervos, neurônios, o tecido sanguíneo, que é o sangue, ou seja, tem vários tecidos. Já os fungos não, todas as células são idênticas. No nosso corpo, uma célula do neurônio é diferente de uma célula do estômago, porque tem funções, assim, bem diferentes. Mas no caso dos fungos, a gente não tem essa especificidade toda entre as células. Ou seja, é um organismo mais simples. A gente tem que tomar cuidado que a gente não pode dizer que é menos evoluído que a gente. Por quê? Porque quando a gente mede evolução, são evoluídos todos aqueles seres que chegaram até o ponto presente de hoje. Ou seja, todos os seres que estão hoje aqui são igualmente evoluídos. O que vai diferenciar é a complexidade de cada um. Pode ser mais complexo ou menos complexo. Uma bactéria é muito menos complexa do que a gente. Um vírus, que nem ser vivo depende do que a gente está analisando, ele é bem mais simples do que o nosso corpo. Ele é um ser microscópico com poucas funcionalidades. Já a gente é um ser macroscópico, ou seja, gigante, em comparação ao vírus, né? Que acaba não tendo essa facilidade de entender como funcionam as coisas. Tanto é que uma aula para a gente explicar sobre vírus a gente consegue, agora não tem como uma aula só para explicar sobre o corpo humano. Inclusive tem faculdade. Medicina, por exemplo, é uma faculdade que vai sobre o corpo humano. Continuando, outra coisa importante que a gente tem nos fungos, né, é a parede celular de quitina. E o que é quitina? O que é quitina? A quitina, ela é um polissacarídeo. Polissacarídeo é o quê? É um carboidrato. E ele está presente no exoesqueleto de... Como que é o nome?
de artrópodes. Vou até escrever aqui. Exoesqueleto de artrópodes. Os artrópodes, a gente vai ver nas aulas de zoologia, os artrópodes, eles são um filo, né? Eles têm vários filos, a gente vai entender mais o que significa um filo e tudo mais. Mas é o grupo que está os insetos, os camarões, os crustáceos, lagosta, é esse grupo, né? E a gente vê o quê? Que a gente tem uma semelhança evolutiva muito grande. Por quê? Porque a quitina está presente nos artrópodes, né, que são animais, e também está presente em fungos, revelando que fungos e animais têm uma relação de proximidade, que é uma relação de proximidade mais intensa do que se tiver, do que tem com as plantas, ou seja, ele é mais próximo dos animais do que das plantas. Continuando, a gente também tem a ausência de cloroplastos e a presença de mitocôndrias. E aí, deixa eu explicar o que são cloroplastos, né? A gente vê nas aulas de botânica e fotossíntese que o cloroplasto ele é a principal organela responsável por por realizar a fotossíntese, né? Que é aquele processo de utilizar a luz do sol, água, e aí gás carbônico, fazer matéria orgânica, que eu já falei várias vezes para vocês, né? O cloroplasto, ele vai ser a organela responsável por isso, enquanto a mitocôndria vai ser a organela responsável por fazer a respiração celular, ou seja, produzir energia. Como o cloroplasto é quem faz a fotossíntese, um ser vivo que tem a ausência dele não faz fotossíntese. Ou seja, ele é heterótrofo, ou seja, ele não produz seu próprio alimento. O que distancia ele mais ainda das plantas. Ou seja, ele está mais longe das plantas do que dos animais. Ou seja, ele se aproxima mais aos animais. E isso não quer dizer que ele é um animal, tá, gente? O fato dele se aproximar não quer dizer que ele é um animal. E aí um elemento assim que difere os fungos de todos os outros seres vivos e que define quem são os membros do grupo fungos é que os fungos possuem hifas. A gente vai ver desenhadinho o que é uma hifa. Os fungos possuem hifas, que são filamentos tubulares, e micélios, que são conjuntos dessas hifas. E vamos entender o que é. Deixa eu apagar aqui. Vamos entender o que é. Um fungo tem essa parte aqui de cima, né? Que muita gente já viu. Inclusive o champignon, por exemplo, o shiitake, shimeji, são exemplos de fungos comestíveis que a gente vê esse formato aqui, né? Esse aqui já é um outro formato diferente, né? Mas tudo bem. E o fungo ele é dividido em várias partes. Se a gente pegar a parte visível, é chamada corpo frutífero ou corpo de frutificação. Ou corpo de frutificação. E aí, ele tem essa parte do corpo de frutificação, que é a parte que fica para fora, e ele tem as hifas. As hifas são esses filamentos. Tem inúmeras hifas. E aí, se eu pegar todas essas hifas juntas, a gente chama de micélio. Ou seja, nada mais que um fungo é o corpo de frutificação, que é a parte externa, né, a parte que fica fora da terra, e terra ou do substrato, né, pode ser uma árvore, por exemplo. Esse fungo aqui, ele é orelha de pau, o nome dele. Então, provavelmente, ele é o tipo orelha de pau, então provavelmente ele fica preso numa árvore. Ou, então, o micélio, que é a parte escondida, que a gente pode assim dizer, né? E aí é importante entender o quê? Que essas hifas, mesmo elas estando aqui, elas também estão aqui. Ou seja, isso aqui dentro também é hifa. Ou seja, nada mais do que o fungo, ele é um monte de hifas, um monte de filamentos tubulares, e as outras nomenclaturas se dão pela parte interna e a parte externa. E aí, aqui eu trouxe para vocês uma curiosidade, que esse fungo aqui, do tipo Amarilla, o nome desse tipo de fungo, ele é o maior ser vivo do mundo, com 3,8 quilômetros de extensão.
ele fica em Blue Mountains, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, né? E aí, meu Deus, olha só, esse negócio aqui tem 3,8 quilômetros, mais alto que uma árvore? Não, gente, não é isso. O corpo de frutificação, que inclusive é a parte comestível, né, quando a gente vai comer um fungo, ele é uma parte muito pequena em relação ao micélio. O micélio é a parte que está dentro da terra, dentro da árvore, de onde quer que seja. E aí, tanto é que nem todo fungo tem corpo de frutificação. Por exemplo, fungo em alimento. Se você deixou um pão embolorar, uma fruta embolorar, uma laranja, uma maçã, você vai ver que não vai nascer isso aqui. Por quê? Porque o que mais nasce são as hifas que compõem o micélio. E aí, o micélio desse fungo aqui, ele tem essa distância. Ele ocupa essa distância. Ou seja, embaixo da terra no caso, tem 3,8 quilômetros de extensão de micélio desse fungo. E aí os cientistas descobriram que esse é o maior ser vivo que existe, porque nada tem esse tamanho, até o momento, né, registrado. Ou seja, mesmo ele sendo pequeno, isso aqui, não deve ter nem 30 centímetros direito, mesmo sendo pequeno, a parte interna é grande. E aí a gente tem que entender o quê? Que pode ser que apresente o corpo de frutificação, ou pode ser que ele não apareça, mas o fungo ainda está lá, entendeu? Seguindo, vamos conversar sobre a nutrição. Já dei spoiler para vocês de que como que fala? De que o fungo é heterótrofo. Eles são seres aclorofilados, ou seja, eles não têm clorofila. E por quê? Para que serve a clorofila? A clorofila é o pigmento responsável por realizar a fotossíntese. E ele está presente nos cloroplastos. Ou seja, se não tem cloroplasto, não tem por que ter clorofila, porque não vai ser útil. A única função da clorofila é captar energia solar para poder fazer a fotossíntese. Eles alimentam-se através da matéria orgânica, ou seja, são heterótrofos. Matéria orgânica não é tudo aquilo que a gente já conversou, lipídio, carboidrato, proteína, são matérias orgânicas, e aí eles acabam consumindo ela, e não a matéria inorgânica. E esse caso deles serem heterótrofos é importante, porque muita gente acha que fungo é planta, mas fungo não é planta, fungo é fungo. Se fungo fosse planta, não seria fungo, seria planta. E aqui a gente tem um negócio importante, que eles são heterótrofos por absorção. O que significa ser heterótrofo por absorção? Diferente da gente, eles vão ter um mecanismo de que eles vão absorver o nutriente do ao redor deles. A gente ingere um alimento, no caso dos humanos, né? A gente, por exemplo, um pão. A gente come um pão, o pão desce pelo esôfago, entra pela boca, passa pelo esôfago, chega no estômago, do estômago vai para o duodeno, do duodeno faz todo o processo do intestino delgado, né? Depois do intestino grosso, tudo mais. E esse processo todo, lá no intestino delgado e grosso, que vai ser absorvido. Ou seja, a digestão acontece dentro do nosso corpo. Já os fungos, não. A digestão é extracorpórea. Ou seja, tem por exemplo, uma folha lá, cai uma folha no chão, perto de um fungo. Esse fungo vai liberar enzimas nessa área, nessa região, né? Num raio dele, né? Quando eu digo raio, é a distância do centro até a extremidade de uma circunferência. E essa enzima, fora do corpo do fungo, vai realizar a digestão daquela coisa que estava viva. Ou, quem já vê, daquela coisa que estava em decomposição. E aí vai acontecer essa digestão, e o fungo, através das hifas que compõem o micélio, ou seja, as hifas que estão lá na terra e tudo mais, vão pegar e vão absorver essa matéria orgânica já digerida. Ou seja, o fungo ele já absorve os nutrientes já absorve os nutrientes prontos. Ele não tem um processo de digestão dentro deles como a gente. E aí, por que eu disse isso? Porque a gente vê que os fungos eles também são seres que realizam decomposição. E é por isso que quando tem um alimento, ele embolora, ele estraga, ele está em decomposição, aparecem aqueles fungos. Porque são os fungos que estão fazendo a decomposição daquele alimento. E aí acontece a mesma coisa, ele absorve, ele se alimenta por absorção. Uma outra coisa aqui que a gente vai relembrar agora, aqui vocês já viram que eu vou falar aqui de novo, né? É a reserva energética. A reserva energética dos fungos é o glicogênio. Mas que raios é glicogênio? Glicogênio é uma reserva energética muito forte, muito poderosa, que é que existe na gente. No nosso fígado, existem
moléculas e moléculas e moléculas de glicose. E essas moléculas de glicose, quando a gente não usa elas, né, a gente se alimenta. E vamos supor, botar aí luz. Eu me comi um pão. Meu corpo precisa só da metade do pão para produzir energia, mas eu comi um pão inteiro. O que vai acontecer com a outra metade do pão? Vou eliminar? Não. O corpo ele armazena. Ele acha um jeito de armazenar. E aí ele armazena em forma de glicogênio. E esse glicogênio é o mesmo tipo de reserva que tem nos fungos. E é interessante por quê? Porque as plantas, eu vou até deixar anotado aqui, mas a gente vai estudar bastante sobre isso. Plantas têm como reserva. Oh, meu Deus, editar. Plantas têm como reserva o amido. E aí, se as plantas têm como reserva o amido e o fungo não tem como reserva amido, o fungo está mais longe ainda das plantas. Ou seja, depois eu vou até anotar para vocês os fatos importantes a serem lembrados. Da distância que o fungo está de uma planta na evolução com a proximidade que ele está de um animal. Porque é muito maior do que as pessoas acham. Deixa eu botar aqui no centro. Isso. Deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente vai conversar sobre a importância. Eles são importantes porque eles decompõem a matéria orgânica, logo realizam a reciclagem. Como assim? Uma folha caiu da árvore, né? A folha estava lá, veio o outono as folhas vão caindo para o inverno, né? E a folha cai lá no chão, ela vai ser decomposta. Por quê? Para que a matéria orgânica que compõe ela, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, volte ao solo, e para que quando voltar ao solo, outras plantas em desenvolvimento possam utilizar esses elementos químicos e aí compor a estrutura delas, para que depois ou elas morram e voltem, ou então um animal se alimente delas e depois esse animal sirva de alimento para outro, e sirva para outro, para outro, para outro, que é aquele tipo de cadeia alimentar, que a gente já conversou sobre, né? Ou no meio do caminho, ou não, né? Com certeza, um meio do caminho o animal vai morrer, né? Porque tem o último nível, e ele vai voltar também para a natureza. E vai lá um fungo, uma bactéria, vão decompor ele e realizar a reciclagem. Eles realizam micorriza, que é a junção do fungo com raízes, aumentando a produtividade orgânica. Preste atenção no desenho que eu vou fazer aqui. O desenho provavelmente não vai ficar dos melhores, mas vai dar uma boa, dá para ajudar no entendimento. Aqui, ó, tem essa plantinha, certo? E aqui a gente vai ter o chão. Aqui o chão. Essa planta, a gente vai começar a estudar sobre isso hoje, né? A gente vai começar a entender como funciona. Essa planta, ela tem raízes. Raízes. E as raízes, elas são o quê? Elas são estruturas das plantas responsáveis por absorver sais minerais e água. Ou seja, a função da raiz é absorver. E a função do fungo também é absorver. Só que a gente pensa, a gente tem essa parte aqui no chão e o solo está meio seco. A água está aqui, ó. Isso aqui é água. Esse azul é água. Esse azul é água. E aí, a gente tem que pensar o quê? Nós tem essa distância aqui. Como que essa raiz vai chegar nessa água aqui? E aí que entra a micorriza. A micorriza nada mais é que o quê? Que uma junção de hifas dos fungos, ou seja, as hifas da parte do micélio, né, na parte interna, é a junção das hifas com as raízes. Ou seja, as hifas e as raízes se unem e aí acaba tendo acesso à água. E é uma coisa interessante, porque é favorável. Porque os fungos, eles estão conseguindo realizar a absorção deles. Aqui, só para fazer mais sentido a imagem, né? Aqui, por exemplo, as hifas juntas, né? Todas aqui, essas hifas, elas vêm proveniente de um fungo que está aqui, por exemplo. Um fungo, aqui o corpo de frutificação, né? Enfim, desenho horrível, eu sei, né? Mas tudo bem. Ou seja, vai aumentar a absorção. Ou seja, acaba aumentando a produtividade orgânica, porque as plantas conseguem ter acesso à água que elas não tinham antes. Ou seja, elas têm menos dificuldade agora para poder crescer, desenvolver.
Isso é uma coisa que favorece muito a agricultura. Se alguém quiser tirar um print do desenho, pausa aí, que eu vou apagar, né? Eu volto alguns segundos aí. E é importante essa relação com a produtividade orgânica. Elas formam líquens, algas ou cianobactérias, né? Que tem uma semelhança. A gente vai estudar ainda sobre algas, né? Numa aula que eu vou gravar para vocês. E algas mais fungos. E o que é um líquen? É aquela estrutura pioneira na associação ecológica. Eu acabei não trazendo nenhuma foto de, como eu falo, de líquen para vocês, né? Mas muita gente já viu, né? Por exemplo, naquela árvore, aquele negócio verde lá que aparece assim na árvore, que tem uma cor verde acinzentada e tudo mais, né? Eles são os pioneiros da associação ecológica, né? A Nubia deve ter explicado isso para vocês, eu acredito. São os primeiros a colonizar uma área, porque eles são mais simples. E eles acabam, assim, não dependendo de muito esforço para viver. Mas, assim, como eles são os pioneiros, sem eles não teria associação ecológica. E aí mostra uma das importâncias dos fungos, porque se não fosse fungo, não teria associação ecológica nos locais que passaram por algum problema, como queimado, desmatamento e tudo mais. Biorremediação e controle biológico de pragas. Eu quero falar desses dois juntos. A biorremediação nada mais é do que utilizar um fungo para combater um problema, e aí o problema pode ser não ser biológico como uma praga, um ser vivo. Pode ser, por exemplo, ter uma substância dispersa na natureza, em determinado lugar, numa plantação, e a substância é perigosa. E aí a gente pode usar o que? Um fungo especializado que tem a função de digerir essa substância. E aí é importante entender que o fungo digere a substância, não é que o fungo foi feito para aquilo. Pode ser feito para aquilo? Pode ser feito para aquilo com a engenharia genética que a gente tem hoje. Mas eles aproveitam que o fungo tem uma capacidade em relação a certas substâncias, eles utilizam. E é semelhante ao controle biológico de pragas, porque tem pragas que acabam morrendo. Morrendo com o quê? Morrendo com esses fungos. E aí esses fungos acabam matando insetos, bactérias e tudo mais. Alimentação, né? Como eu disse, tem o champignon, o shimeji, shiitake, né? Famosos na culinária, né? Culinária vegetariana, vegana, japonesa. Ou seja, tem seu valor alimentar e é bem nutritivo. E as leveduras são fungos e eles realizam fermentação alcoólica. Ou seja, aquele processo lá que eu falei de fermentação alcoólica, para fazer cerveja, por exemplo, quem vai se fermentar vão ser as leveduras. E aquele fermento biológico de padaria que eu mostrei lá, aquele marronzinho, eles são o resíduo das leveduras. Ou seja, a levedura ela tem uma importância alimentar gigantesca. E também econômica, né? Porque o álcool, além da bebida e tudo mais, né? Ele também é um combustível muito importante. E também para limpeza e pandemia, né? A gente sabe disso. E a produção de antibióticos. E aqui na produção de antibióticos, eu quero mencionar uma palavra muito importante. Amensalismo. Amensalismo, que é uma relação ecológica, que é mais menos, ou seja, uma relação ecológica, eu vou escrever isso para ficar lembrado, para ficar fixado. Relação ecológica interespecífica desarmônica. O amensalismo é uma relação ecológica interespecífica desarmônica. Por quê? Isso aqui é mais uma zero, na verdade. Por exemplo, tem aquelas placas de Petri, né? Aquele vidrinho que os cientistas usam para fazer experimento, cultura de bactérias e tudo mais, né? Foi descoberto lá que do antibiótico, eu já conversei com você sobre isso, né? E aí o amensalismo é essa relação ecológica, em que um ser vivo produz uma substância que mata o outro. No caso, a penicilina, o fungo Penicillium, ele produz uma substância que mata bactérias, como bactérias que causam a sífilis. E aí, matando essas bactérias, foi feito o primeiro antibiótico, a penicilina. A penicilina, que é utilizada até hoje como um dos medicamentos mais baratos que existem devido à sua idade e à sua usualidade para muitas coisas, ao fácil acesso. No caso, para médicos e hospitais e mais, né? Não para você comprar por aí. Inclusive, não use antibióticos sem receita. E aí é uma coisa muito importante da história do fungo para a vida, né? Porque é o primeiro antibiótico, ou seja, melhorou muito a qualidade de vida.
Porque quando a gente descobre um novo medicamento eficaz e que não traz problemas para a população, a gente acaba aumentando a expectativa de vida. Tanto é que nos últimos 50 anos a expectativa de vida do brasileiro aumentou quase 20 anos, se eu não me engano, que é muito. A gente está em torno de 76 agora. Era 50 e pouco, 50 anos atrás. Ou seja, é muita coisa. Deixa eu apagar. Próximo slide. Doenças causadas por fungos. A gente denomina de micoses, né? Mico é o prefixo para fungo, né? E tanto é que mico significa fungo, rhiza significa raiz. Eu não sei se vocês viram, né? Mas eu acho que vocês viram aquela coisa do micorriza, coisa não, ó. As bactérias do gênero Rhizobium lá, que interagem com as raízes lá e tudo mais. E é a mesma lógica, o Rhizobium lá tem a ver com raiz. E aí, denominadas micoses, alguns fungos são oportunistas, ou seja, agem quando o sistema está o sistema imune está indefeso, baixa imunidade. Ou seja, nosso sistema imune, ele tem uma taxa de trabalho, assim, relativa, e alguns fungos, eles estão lá existindo. E como o nosso sistema imune está trabalhando, os fungos, eles existem, mas eles acabam não se manifestando, assim, visualmente. Acontece um episódio que é a imunidade baixa, né? E esses fungos podem acabar se manifestando. Um exemplo, por exemplo, é pessoas que têm AIDS. Pessoas que têm AIDS, a imunidade delas acaba baixando. Por quê? Porque a AIDS, no caso, não a AIDS, né? A AIDS é uma manifestação clínica tardia da doença. Quem tem HIV? HIV é o vírus da imunodeficiência humana. Ou seja, é um vírus que atrapalha o sistema imune. Ele acaba impedindo que as células façam o seu trabalho adequado. E aí a imunidade da pessoa abaixa. E provavelmente pessoas que têm HIV morrem de doenças que não necessariamente é o HIV, e sim de outras doenças que o corpo não consegue combater, como pneumonia, micose, inclusive tem pneumonias causadas por fungos também. E aí essas micoses elas podem atacar tanto os vegetais quanto animais, ou seja, todos são suscetíveis a essas doenças causadas por fungos. E é por isso que tem que ter todo aquele cuidado com qual fungo você vai usar numa plantação para matar pragas, porque você pode usar um fungo que pode ser perigoso para plantação. Então, é tudo uma questão de estudo da engenharia genética, engenharia agrônoma. É um conjunto, assim, um trabalho muito fascinante. Em humanos, aqui era para ser frieira, tá? Vou escrever aqui certinho. Frieira, que normalmente dá nos pés, né? Nas mãos, entre os dedos. Candidíase, pneumonia e soplosmose são os exemplos de micoses mais assim, recorrentes que podem ser citados. Vamos conversar sobre a reprodução para finalizar a parte dos fungos. Os fungos se reproduzem de modo assexuado ou sexuado. De modo assexuado, a gente tem que entender o quê? Que assexuado é uma coisa que não consiste na troca de gametas. Ou seja, se tem um gameta masculino ou feminino, vocês viram isso em meiose, né? Ele vai trazer os genes e não vai ter a variabilidade genética. Por quê? Porque se não tem troca de gametas, aquele ser vivo que produziu aquele outro ser vivo, ele basicamente copiou o seu DNA e passou para ele. Ou seja, não vai ter uma mudança de nada, vai continuar idêntico. Ou seja, não tem variabilidade genética. Já o sexuado tem a variabilidade genética porque tem a troca de gametas, o masculino e o feminino, e gera, né, um novo ser vivo. E aí agora como acontece a reprodução assexuada? Pode ser por brotamento, ou seja, o fungo cresce, e do nada cresce um pedaço, esse pedaço se destaca, né, do tipo solta, e aí ele acaba desenvolvendo um outro completamente, um outro indivíduo totalmente independente. Fragmentação do micélio, ou seja, é tipo um brotamento, só que o brotamento é para fora, brotamento é do corpo de frutificação, fragmentação do micélio, ou seja, o micélio foi separado lá embaixo da terra, ele acabou dando origem a dois corpos de frutificação diferentes. E produção de esporos mitóticos, ou seja, o fungo vai lá e produz um esporo através de mitose, e a gente tem que lembrar que a mitose é aquele processo de criar de uma célula igual a outra, ou seja, se o indivíduo já está formado, e ele produz um esporo por mitose, ou seja, ele produz um esporo igual às células que está nele. Se ele já é um indivíduo assim, pronto para ser adulto, esse esporo já vai estar pronto para crescer e ser adulto. A reprodução sexuada ela é bem chatinha de entender, então não precisa dar um foco nisso.
raramente cai, mas eu mencionei porque é importante, né? Tem esporos, esses esporos eles germinam, olha aqui, falta um R. Esses esporos germinam e formam hifas. As hifas de diferentes fungos, ou seja, tem 2 fungos aqui. A hifa de cada fungo, elas se fundem. E elas viram uma hifa só. Não é o fungo inteiro, não são todas as hifas. Algumas hifas se fundem. E aí, os núcleos genéticos dessas hifas, eles produzem esporos meióticos. Ou seja, essas hifas, elas se juntam e é como se, por exemplo, uma fosse masculina e uma feminina, elas juntam e formam um novo, certo? E elas liberam um esporo meiótico, e esse esporo meiótico vai dar origem a outros fungos que vão fazer a mesma coisa, porque na meiose, a ploidia vai ter caído pela metade, né? Ou seja, vai ser N, não vai ser 2 N's, e esse N vai encontrar com outro N depois. E quando que encontra com outro N? Quando uma hifa, esse aqui vira um fungo e cria uma hifa, esse vira um fungo e cria uma hifa, e aí se funde e gera outro. E aqui a consideração final importante. Não tá indo. Travou, gente, peraí. Foi. Aí. Vamos lá. Travou, né? Que maravilha. Mas já resolveu. Só pode fazer tudo. Vamos lá. Considerações finais. Os fungos têm 3 características fundamentais para a gente identificar o grupo dos fungos. A primeira característica é a presença das hifas, ou seja, hifas existem apenas nos fungos, né? E aí eu não coloquei o micélio, porque o micélio ele é a junção das hifas, né? Então já está meio incluso. A parede de conctina. Ah, mas o artrópode tem exoesqueleto de quitina e ele não é um fungo. Não, então, mas o artrópode tem um exoesqueleto de quitina, não uma parede celular com quitina. A parede celular é igual ao de um animal, não existe. Importante lembrar disso. E a nutrição por absorção da matéria orgânica decomposta de modo extracorpóreo, isto é, fora do corpo. E aí eu vou aproveitar e vou escrever aqui o quê? Semelhanças com animais. A distância dos vegetais. A parede celular com quitina. Parede celular com quitina. A ausência de cloroplasto e clorofila. E a última é clorofila, glicogênio como reserva energética. Deixa eu arrumar isso aqui. E aí que dá, né, as semelhanças com animais, aquilo que dá a distância dos vegetais, que é a parede celular com quitina, ausência de cloroplasto e clorofila, e o glicogênio como reserva energética. E aí aqui a gente encerrou a primeira parte da aula.